caros compatriotas, o país aqui aludido é Angola. Está a caminho de celebrar 48 anos desde que ascendeu à independência. Foram protagonistas deste sublime evento Álvaro Alden Roberto, Antônio Agostinho Neto e Jonas Malheiro Savimbi, na qualidade de líderes dos movimentos de libertação. Esses, sim, foram os cofundadores do Estado angolano pós-colonial. Tendo em conta que, em Alvor, o regime português, enquanto potência colonizadora, reconheceu neles a legitimidade de representarem o povo angolano através dos movimentos de libertação que lideravam, nomeadamente a FNLA, o MPLA e a UNITA. A 31 de maio de 1991, em Bicesse, foram assinados acordos de paz para Angola, depois de longas e intensas negociações. Foram seus consignatários José Eduardo dos Santos, presidente da República Popular de Angola, e Jonas Malheiro Savimbi, presidente da UNITA. Estes acordos são a base do Estado Democrático de Direito, hoje ainda em construção. Entretanto, já definido no ideário fundacional da UNITA, no seu ponto 2, que dizia: democracia assegurada pelo voto do povo, através de vários partidos. Prezados jornalistas, angolanas e angolanos, o nosso país vive nos últimos tempos uma crise profunda e multifacetada, resultante da má governação do atual regime, o que agrava dia após dia os níveis de sofrimento das famílias angolanas, muitas delas obrigadas a procurarem alimentos em contentores de lixo. Não foi por esta Angola que os signatários dos acordos de Alvor lutaram. Dentre os cofundadores do Estado angolano, sem ter tido a oportunidade de aprofundar o seu conhecimento, ou seja, o seu pensamento, defendeu que o mais importante na governação era resolver os problemas do povo. Refiro-me a Antônio Agostinho Neto. O outro advogou que a liberdade e a terra para os angolanos eram os alicerces da sua felicidade. Falo de Alden Roberto. Nada disso é um facto para os nossos dias, para o nosso país, 48 anos depois de se constituir em Estado independente. Observando o rumo que o país tomou desde o período de transição para a nossa independência, Jonas Savimbi advertiu em seu poema, com o título E Depois, da coletânea Quando a Terra Voltar a Sorrir um Dia, que o colonialismo tinha partido. O povo, nação, libertou-se e não ficou livre. No ar ficou a canção e a história. O sol sempre triste pelo esforço conjunto em vão porque é esforço explorado. Minhas senhoras e meus senhores, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi foi um patriota cujos ensinamentos e dizeres são hoje tidos pela sociedade como profecias que o tempo e a história estão a encarregar-se de confirmar. A quadra comemorativa do 3 de agosto
Será uma jornada de reflexão sobre a vida política, econômica e social do país, caracterizada por um regime que teima em não concretizar o poder autárquico, preferindo a exclusividade de administrar o país e as suas comunidades. Um regime que joga na chantagem, quando a miúde levanta o machado da guerra face às justas reivindicações das classes trabalhadoras e profissionais, da juventude em geral. O regime atrapalhado que deliberadamente infunde a confusão no seio da população, semeia o boato e o medo, usa o discurso musculado, quando a UNITA toma uma iniciativa política perfeitamente coberta pela Constituição, que ele exclusivamente aprovou em 2010. Um regime sem soluções ante a economia dilacerada por uma inflação galopante que corrói o poder de compra dos míseros salários da maioria dos cidadãos. Um regime que interfere nas competências dos poderes judiciais e legislativos, como estratégia de se manter no poder. Compatriotas, Dr. Savimbi, se estivesse em vida, estaria a completar 89 anos de idade. Para comemorar a data natalícia do seu presidente fundador, a UNITA realizará um conjunto de atividades políticas, cívicas, culturais e desportivas em todo o país e no exterior, sob o lema fiéis ao pensamento mestre do Dr. Savimbi, saudemos o 3 de agosto. Os senhores jornalistas foram convidados para esta conferência de imprensa de lançamento da quadra comemorativa do 3 de agosto, data natalícia do fundador da UNITA, para estarem por dentro da programação e acompanharem-nos nessa jornada em que destacamos o ato central a ter lugar no dia 5 de agosto, no Largo das Escolas, a ser presidido pelo presidente da UNITA, engenheiro Adalberto Costa Júnior, antecedido de uma marcha que terá como ponto de partida o Largo do Cemitério de Santa Ana. No dia 24, realizar-se-á um workshop subordinado aos temas: o contributo do Dr. Savimbi para a democratização de Angola, a visão econômica do Dr. Savimbi. A quadra encerra no dia 27 de agosto com uma partida de ciclismo a decorrer em Luanda. Por fim, quero agradecer a vossa presença e tenham todos um bom fim de semana. Nós é que agradecemos. Queremos, neste momento, abrir o período de perguntas e respostas e dar o nome do órgão. Na verdade, filtra passar realmente saber o que de fato vai acontecer durante esse momento. O que me preocupa é a UNITA acusa o MPLA de buscar fantasmas passar, mas aqui no discurso também olhamos aquilo que o senhor secretário história, né? Voltar para a história. Se continuarmos assim, eu vou muito aprender a ideia entre a organização e a organização. É a primeira pergunta. O senhor secretário falou também da questão de média. Vou falar mesmo disso no seu primeiro, que a intenção de distribuição do presidente da República, que é o único problema que a UNITA tem levado a cabo, não tem pernas para andar e que a UNITA desconhece a Constituição. Qual é que é? Quais são os argumentos
Primeiramente, o João da Silva, que represento a emissora católica de Angola, e apenas duas questões por acordo desta conferência de imprensa. Primeiro, sabermos em que pé como se encontra a situação aprovada a Fundação João Itabim. Há opiniões de parte divergentes em relação à posição da direção da Unida e dos filhos em relação à Fundação, quem tutela o que efetivamente. Estava com um comentário em relação à participação da Fundação Jonas Itabim. Disse na sua intervenção que é um regime sem soluções. Disse na sua intervenção. Há ações em curso do governo angolano para atenuar essa situação econômica do país. A redução do IVA e outras ações que estão em curso. Não são soluções viáveis para inverter o quadro? Obrigado. Sim, senhor. Bom, o Jornal do País fala de acusações contra acusações. Esteve atento à nossa intervenção. Nós estamos aqui a chamar a atenção sobre o que de facto tem estado a dominar o discurso do regime, fundamentalmente a partir da altura em que, e agora vem a segunda questão que colocou, a UNITA anunciou uma intenção de destituir, por via do Parlamento, o Presidente da República, portanto, uma intenção democrática e constitucional. O que nos anima aqui é que nós estamos perante um exercício de educação democrática. Isto é que anima a UNITA. Porquanto, o que nós temos estado a verificar é que pregamos a democracia, mas os outros não levam isso a sério. De um lado. Do outro lado, estamos aqui a exercitar o entendimento dos institutos que a nossa própria Constituição nos oferece. Quem acompanha a forma como a política é feita em Angola, o regime procurou cercar todas as possibilidades dos cidadãos, da oposição em particular, se manifestar quando qualquer coisa não vai bem. Sabemos todos que existem palcos privilegiados para o debate político, onde eles é o Parlamento, onde a configuração parlamentar que atribui uma maioria ao partido que sustenta o poder, não permite que as ideias dos outros partidos passem, salvo casos muito excepcionais. Eu vou lhe dar um exemplo. Há dias tivemos que suspender o debate sobre o direito de manifestação. Suspendemos só pelo facto do partido no regime ter recebido orientação de não fazer passar uma cláusula que a UNITA colocou, segundo a qual devemos responsabilizar os agentes da ordem pública que se apresentam para controlar, assegurarem as nossas massas. Responsabilizá-los para evitar que esses indivíduos continuem a torturar as pessoas, continuem a matar as pessoas, continuem a deslocalizar as pessoas. Nós vimos irmãos nossos que, de um simples manifestante, foram aparecer no Calomboloca, deixados à noite, à madrugada, na estrada, tirados da mata. Foram aparecer no Longa, deixados aí. Então nós estamos a propor que se encontre uma cláusula que proíba isso, porque isso ofende o direito à vida, ofende o direito à segurança do cidadão que se manifesta. Este é só um exemplo de como os mecanismos que existem para os cidadãos se manifestarem, para reclamarem, ou também para se regozijarem, porque as manifestações
não são apenas para reclamar, para protestar, também são para regozijar-se. Esses mecanismos estão cercados. Mas o regime não contava que houvesse a possibilidade de, num instrumento como é a Constituição, haver um instituto como este. Está ali. Agora, estamos perante uma situação, eu digo, estamos perante uma educação à democracia, uma educação à leitura, ao entendimento da Constituição, para que aquele receio que se coloca, segundo o qual a UNITA está aqui para fomentar, é um termo que se utiliza muito, eu não gosto de utilizar, mas querer destituir o governo por via de manifestações. Em Angola não é preciso. Em Angola nós não precisamos de manifestações para destituir governos. Não precisamos de insurreições para destituirmos governos. Em Angola é só utilizar bem a Constituição que o próprio regime aprovou. Estão lá os institutos. Estão lá os institutos. E, portanto, foi na base de querermos vir com esse instituto que é democrático, é constitucional, é pacífico, que os outros reagiram tão mal que levantaram questões que têm a ver com conflitos. Hoje, por hoje, agora que estamos aqui a falar, nós temos informações privilegiadas que vêm do interior, lá nas aldeias onde a informação não existe, lá nos municípios, lá nas comunas, estão a distorcer tudo. O que estão a dizer aí é perigoso. Que a UNITA quer levantar outra vez a guerra, está a se preparar, porque. Isto implica que o presidente presta muita atenção, seja muito ponderado nas suas decisões. Seja muito ponderado no uso dos instrumentos legais do partido, para não resvalar. Até porque, nessa Constituição, se o presidente for movido de boa vontade, quiser colocar o seu caráter na governação, o país ganha, porque é uma pessoa que manda em tudo. O país ganha, porque ele manda em tudo. O contrário também vale. Se ele quiser colocar um mau caráter na governação, o país paga com isso. E então tem que se acionar a Constituição para se resolver o problema. Portanto, aqui não há acusações contra acusações. É uma realidade que nós estamos a viver. Bom, a intenção para a destituição, como disse, é um processo. Agora foi anunciado. Lá vêm os elementos probatórios. Depois é um conjunto de deputados que vai subscrever, com base no que o próprio regimento interno da Assembleia estabelece. Isso vai obrigar a presidente da Assembleia a convocar uma reunião para discutir o assunto. Desta reunião também haverá um outro passo importante para o processo avançar para o Tribunal Constitucional. É de lá que depois vêm as decisões, quando os juízes analisarem o processo. E esperamos que aqui vinque o patriotismo e não o medo. Vinque o patriotismo e vinque a liberdade intelectual dos quadros angolanos. E de lá virá a decisão. E os passos subsequentes serão conhecidos. Mas não haverá violência. Nem no dia da subscrição, nem no dia do debate na Assembleia, nem na entrega do processo para o tribunal. Nenhum desses passos haverá violência. Haverá guerra. Portanto, é falacioso que o regime venha cultivar este medo nas populações. Estamos perante um exercício que eu acho que é salutar. É salutar até porque considero que o regime que governa o país hoje está perante uma assessoria grátis. Vai melhorar a sua forma de trabalhar. Porque sabe, afinal de contas, que essa Constituição, que se achava ser qualquer Constituição, afinal de contas, impõe muita responsabilidade. Ninguém, afinal de contas, está mesmo acima da lei. Ninguém, afinal de contas, está mesmo acima da lei. Quem é que ousou um dia pensar que o mandato do presidente da República podia também estar em causa, podia ser cassado? Quem ousava? Mas o instrumento está ali. É só educação à leitura, à compreensão do nosso
da nossa Constituição, educação à democracia. É tudo na paz. É tudo na tranquilidade que se vai resolver. E não será um caso inédito. Já houve outros países que isso aconteceu. Não resvalaram em conflitos. Por que é que vai ser só em Angola? Por que é que vai ser só em Angola? Por causa do nosso caráter? Porque queremos nos monosprezar a nós próprios? Creio que vai correr tudo bem. E os angolanos se vão orgulhar dos dirigentes que têm, que resolvem os problemas sem necessidade de violência. É o que vai acontecer. Quanto às duas últimas questões colocadas sobre a Fundação. Bom, a Fundação é um projeto, não é novo. Não é novo. Para dizer que a UNITA vem desenvolvendo o projeto que tem a ver com a Fundação já há algum tempo. E isto envolve a família e o partido. Envolve a família e o partido. O partido continua a assumir as suas responsabilidades neste projeto, numa concertação permanente com a família. A família, enquanto herdeiros consanguíneos do presidente fundador, tem também os seus direitos, que o partido vai ter que respeitar. Portanto, acreditamos que nos próximos dias poderemos ter mais informações sobre a forma como este processo está a desenvolver. Está a desenvolver. Felizmente não há esta divergência. Não há, felizmente, esta divergência. O que tem acontecido em relação à Fundação é que aparecem pescadores de águas turvas. Sim, sim. Portanto, pessoas que querem criar esta confusão, esta divisão entre o partido e a família. Só que o partido tem os filhos do presidente fundador como membros do partido. Eles são membros do partido. Eles próprios não vão aceitar criar confusão entre eles e o partido. Muito menos a direção do partido, que tem nisso muitas responsabilidades. Portanto, nós herdamos este projeto, nós herdamos a responsabilidade de trabalhar, de apoiar a família do presidente fundador. Nós vamos assumir as nossas responsabilidades. Portanto, sobre a Fundação, não há problemas absolutamente nenhuns, até porque interessa que este projeto avance, não fossem as barreiras que o próprio regime tem colocado neste processo, a Fundação teria começado a funcionar nos anos 2008, 2007, estava a funcionar. Portanto, as pessoas estão a ouvir a Fundação agora, em 2023, mas nós estamos a falar da Fundação desde 2002, 2003. Portanto, houve barreiras várias, mas também houve avanços, ainda que lentos, e vamos esperar que esses avanços continuem e, tarde ou cedo, surja a Fundação para não só homenagear o presidente fundador, como também fazer desta Fundação mais um espaço de apoio e solidariedade para com as famílias desfavorecidas, famílias pobres, porquanto foi este o nicho da grande preocupação do presidente fundador, apoiar aqueles que mais dificuldades têm para se formar, para se realizar. Portanto, esperamos que isso vai acontecer. Sim, os contatos permanentes foram quando o Presidente da União apoia a pauta presidencial em contatos com o Presidente da República, a abordar essa temática voltada à Fundação, a versão do seu partido reagiu com financiamento, porque serão contatos permanentes. Não entendi. Quando não há contatos a abordar esse assunto com o Presidente da República, a versão da União reagiu com financiamento, porque serão contatos permanentes. Eu não sei o que o jornalista esperava. Se quem foi ao Palácio foi o presidente Samaku, é a ele que se devia colocar as questões abordadas naquela reunião. O partido tem as suas responsabilidades. Naquele encontro, o partido não se fez representar institucionalmente, mas estavam lá pessoas que, mesmo sendo da família, são membros do partido.
Então, não, tanto, achamos que era infrutífero o debate naquela altura. Não sei o que, é que as pessoas queriam que se debatesse naquela altura, quando foi uma audiência com a família e não com o partido. Agora, quanto às ações em curso, caro jornalista, nós temos a consciência de que a governação do país tem que se fazer com base num programa que se cumpre, que se desenvolve e que se comunica. Um programa que se estabelece, que se cumpre e que se comunica. Estamos a falar da transparência na governação, a boa governação. Agora, uma governação que é feita na base de alguma precipitação para se atender a alguma pressão da sociedade, é o que está acontecendo agora. A sociedade hoje é exigente, a sociedade hoje denuncia fatos da governação mal realizados, obras não realizadas, projetos não realizados. Isso depois suscita alguma movimentação precipitada e não de acordo com o que está de facto estabelecido. Portanto, esta governação para nós não vale. Esta aqui não resolve o problema, porque isso é precipitação. A governação tem que ser qualquer coisa idealizada, implementada, avaliada, comunicada. Comunicada. Isto aqui é governação. Portanto, governar é prever, governar é agir, é realizar, é informar, sem pressão. Sem pressão. Ora, se nós agíssemos nestes moldes, algumas coisas estariam boas, estariam melhor. Falemos de 48 anos, mas se calhar, porque houve neste entretanto algum conflito, falemos mesmo dos 21 anos de paz. Os outros países, as outras realidades, em 10 anos, em 5 anos, fazem muitas coisas. Mas o nosso país, até nas zonas onde não houve o dito conflito, que é sempre justificado para os atrasos, para a miséria, há coisas que não andaram. Eu vou lhe contar uma coisa muito pessoal. Eu lhe conto uma coisa muito pessoal. Eu hoje, quando estava a vir da Viana para o serviço, passei pelo município. Eu vivo na Viana. E eu olhei para aquela estação que está ali a surgir. É uma coisa linda, não é? Por que aquilo só agora é que surgiu? Significa, só temos uma boa estação, e vai ser a estação mais linda, se calhar, do país. 48 anos depois da independência, na capital. E depois vamos olhar como é que está o caminho de ferro de Luanda. No seu percurso, como é que estão as estações? Como é que estão as infraestruturas onde as pessoas param para apanharem os comboios, para levarem as suas... Como é que estão? Será que isso justifica-se hoje? O estado em que se encontram nossas vias? Estou a falar do caminho de ferro de Benguela, estou a falar daquela estação que eu gostei. De facto, eu gostaria que aquilo acontecesse há mais tempo. Mas gostei. Gostei. Quantas daquelas estações são necessárias, são precisas para o país? Quem fala disso também fala de outras questões. Fala de outras situações. Falemos da comunicação rodoviária na capital. Faz favor. Faz favor. A falar, eu tenho que falar com ele para trabalhar. Eu gostava de colocar uma, se calhar, ao secretário, e a outra, não sei se o doutor Sabinal vai colocar uma. Ao senhor secretário, gostava de colocar a pergunta. Eu ouvi o doutor David Mendes dizer que a UNITA está dividida em relação à divisão do subsídio de instalação e que a UNITA tem contas bloqueadas e esse dinheiro está a ser depositado na conta do deputado que vai chegar. Esse dinheiro
está sentando a ser membro na conta da UNITA ou pressionado são palavras do doutor Pedro. Em relação ao doutor Sabinala, se puder falar, estamos a falar da administração, já houve comunicação, já que estamos a falar aqui da utilização, já houve comunicação da atividade do utilização. O secretário-geral pode responder. Bom, hoje por hoje há políticos que gostam de meter a mão ou colher num prato que não lhe diz respeito. É o caso do advogado que o senhor invocou. A UNITA tem estruturas próprias, a UNITA é um conjunto de membros e militantes com direitos e deveres. E vamos partir do princípio de que a cota do membro é um dever estatutário. É assim na UNITA e é assim para qualquer partido angolano e do mundo. E os partidos têm as cotas das contribuições dos seus membros, dos seus amigos. Há partidos com empresários. O partido no poder tem muitos empresários. Tem muitos empresários. Membros do seu partido. Não é pecado nenhum um militante, um membro contribuir para o seu partido. Então não podia ser pecado para a UNITA um membro contribuir para o seu partido. Agora, o grande problema não é se os nossos militantes podem ou não contribuir, os nossos deputados militantes podem ou não contribuir. O grande problema é o subsídio. Este subsídio que é polêmico, e nós temos que aceitar que é polêmico. É polêmico. É polêmico porque surge, ou seja, a sua atualização surge intempestivamente. A primeira atualização foi feita em 2008, não? 2008. De lá para cá, o Kwanza foi desvalorizando, devia haver atualização. Este problema é igual ao que houve no combustível. O combustível deu boom por quê? Porque de 160 passamos para 300 Kwanzas. Mas se houvesse uma atualização gradual, se calhar nem sequer as populações se iriam a perceber da atualização. Eu não entro no mérito do que decidiu a administração da Assembleia, porque isto é mesmo com a Assembleia. Mas o que é importante primeiro é esclarecer que este valor não é mensal, como muitos deram a entender. Muitos deram a entender e quiseram de propósito insinuar, enganar as populações que todos os meses os deputados iriam receber aquele valor. Apesar de que o valor não tem tanto o Kwanza não tem o valor que gostaríamos que tivesse, mas seria muito dinheiro. Todos os meses receber aquilo seria muito dinheiro. Não é. Aquele é um valor que se recebe uma vez em cada mandato. Quando os deputados entram para a legislatura, é isso, né? Legislatura, recebem aquele subsídio. E isto vai acontecer no próximo mandato. O próximo mandato vai beneficiar dessa decisão tomada agora, neste mandato. Quanto a este mandato, o que vai acontecer é uma atualização, porque quando os deputados assumiram os seus lugares na Assembleia o ano passado, ali em outubro tiveram um subsídio de instalação, que não é este valor, é metade. É metade. Já naquela altura, houve partilha desses valores com a sociedade, com o partido, com amigos, com famílias, com pessoas até não conhecidas. Há deputados que pagam propinas de pessoas que nem sequer são familiares. E eles se dirigem a nós e pedem, nós não temos como negar. Mas também não temos como publicitar os que estamos a ajudar. Porque é nosso dever enquanto representantes. Aqueles valores que vêm, tanto o subsídio como o salário mensal, os deputados não comem sozinhos. Os deputados partilham, porque é muita dificuldade que o povo vive. É muita miséria. E eu costumo dizer que o mais importante, e devia ser o foco dos fazedores de opinião,
Vossas Excelências jornalistas, devia ser o foco dos intelectuais, dos políticos, trabalharmos para atualizar o salário de base do cidadão. 34 mil kwanzas hoje não é nada, nem pensa em construir. Nem pensa em construir. Nós que estamos a construir agora nossas habitações, que também não tivemos casa própria. Também estamos a construir agora. As obras têm que parar. Mesmo como deputado, as obras param. Porque o saco de cimento hoje está a custar 4.300 kwanzas. 4.350 kwanzas. O saco de cimento. Epa, se o indivíduo como deputado sente, quanto mais o cidadão? Então vamos lutar para que esse cidadão também tenha o salário dele acrescido. Em 2017 nós propusemos o equivalente a $500. Muita gente riu-se de nós. Em 2022 reformulamos, como as pessoas estão dizendo que é exagerado, vamos reformular pelo menos 150 mil kwanzas salário de base. As pessoas disseram que esses indivíduos não têm juízo. Hoje, 150 mil kwanzas é o quê? É o quê? Não falemos então dos 34 mil kwanzas. Vai comprar um saco ou dois de arroz, acabou. Se comprar um saco de arroz, mais um de fuba, depois não tem os acompanhantes. Mas esse é o problema concreto que nós devemos resolver. Certamente, mesmo esta comunidade que se pronuncia em volta do subsídio do deputado, se vê os deputados, e aqui chamam a todos, não tem que ser só os deputados da UNITA. E nós temos estado a apelar aos deputados de outras bancadas. Vamos nos bater para que haja um incremento no salário de base do cidadão. Mas os outros não têm estado a responder a isso. Dali, os nossos votos contra. O cidadão passa mal. É só... Sim, é só para terminar. Agora, quanto às contas bloqueadas, eu acho que isso não é segredo. As pessoas sabem que as nossas contas foram bloqueadas. Nós tivemos um litígio na província de Benguela que terminou em bloqueios às nossas contas. Mas quem é que levantou o litígio? É alguém que infelizmente já não vive. Na altura até o secretário provincial de Luanda era o secretário local. A UNITA adquiriu uma casa em 2001. E esta casa funcionou até o ano antepassado, quando os filhos, depois da morte do pai, acham que o pai não vendeu a casa. Portanto, é o que chamam em direito litigância de má-fé. De má-fé. Devemos reconhecer que da parte dos advogados constituídos houve algum atraso em responder algumas questões e a juíza do processo executou o processo e as contas foram bloqueadas. Mas mesmo assim não se fecharam as portas e o processo continua a ver se resolve. Tivemos o problema de localização do documento, que felizmente apareceu na altura em que a execução tinha sido feita. Mas quando isso acontece, um dos filhos, os tais que protagonizaram a litigância de má-fé, um dos filhos também morre. Morre. E o processo fica complicado. Nós cientes de que, nesses casos, o processo é engavetado ou depois tem outro procedimento, de repente, estamos a receber notificação, até não houve notificação, informação, que também não é legal. Ainda que eu não seja jurista, não é legal executar e informar depois. Era preciso informar a UNITA, notificar a UNITA, que aquele processo não fechou.
para depois a UNITA movimentar os seus advogados. Não aconteceu. E tudo isso é suspeita. Será mesmo uma decisão judicial simplesmente ou também houve já um aproveitamento político? É suspeita. Agora, meus irmãos, meus caros companheiros, meus bons concidadãos, perante um processo como este, em que uma conta é bloqueada, depois a outra também é bloqueada, a UNITA ficaria parada? Não faria nada? Não encontraríamos mecanismos alternativos para continuarmos a receber a contribuição dos nossos quadros? Portanto, estamos no nosso direito. Agora, se invoca o nome do presidente, podiam invocar o nome do secretário da Comunicação e Marketing, ser eleito como membro de tanto como de uma conta conjunta, através da qual recebemos ainda as cotas, para continuarmos ao trabalho. Porque nós não podemos parar. Temos muitas responsabilidades. Então é um fato que não foi conta do Liberty. Não é conta dele. Vocês podem investigar, não é conta do Liberty. Mas não é erro que, enquanto dirigente, ele pode subscrever a uma conta. Eu próprio, enquanto membro do partido, direção do partido, sou subscritor de algumas contas do partido. Porque quando você vai para o banco colocar o nome da UNITA, você vai para o banco colocar o nome da UNITA, a UNITA tem que ter gestores. É como uma empresa. Você coloca o nome da empresa e tem que ter quem são os gestores desta empresa. Agora, o companheiro Liberty é gestor de topo. Usar o nome dele para subscrever uma conta do partido não é erro. Usar o meu nome como secretário-geral para subscrever uma conta do partido não é erro. Agora, o que é erro é querer aproveitar isso e pensar que... Então, vão ver as contas dele, podem ir no banco e ver as contas do Liberty, estão lá dele sozinho. As contas dele estão lá dele sozinho. Não há nenhuma conta dele pessoal para onde caem as contribuições dos membros ou dos deputados. Não há. São contas do partido e ele é gestor de topo. E a direção é livre em escolher quem vai subscrever a uma determinada conta. Nós não temos apenas uma conta. E cada uma dessas contas é subscrita por um número de quadros do partido. Então por que nós não temos esse direito se os outros têm? Sim, eu sou Elias Mibon, jornalista do jornal Pagão e TV8. Elias Mibon. Desculpe, Sr. Secretário-Geral, a questão da tramitação administrativa aprovada. Sim. Sim, Caro Muhongo pode, depois vou responder as duas coisas, se permite, as duas perguntas. Em primeiro lugar, eu gostaria, apesar que cheguei um pouco tarde, creio que já tinha no princípio da leitura que o senhor fazia, senhor secretário, mas percebido que falava sobre as pessoas que têm feito, ou seja, que têm criado água turva dentro no seio da família, como também no partido. Será que essas pessoas não têm voz, não têm nome? Reforçando a pergunta dela. E agora, por outra pergunta, é sobre subsídios. E antes de tudo, também vou reforçar aqui a denúncia, ou seja, a denúncia da David Mendes, de acordo com o jornalista, não sei se é da Eclésia, dizia sobre as denúncias feitas por intermédio do deputado David Mendes, ou seja, ex-deputado também do grupo parlamentar independente, e fazia parte, e ele veio dizer aos órgãos de comunicação social de que é obrigado, é uma obrigação dos deputados dividir o seu salário ao partido UNITA. Se for assim, a UNITA já está a caminho de 30 anos e se tem feito essa divisão, é uma obrigação, dando esses valores dentro do seu próprio salário, o que é que tem se feito com estes valores? E agora, no meio de toda essa confusão, ou seja, essa discussão, nós também ouvimos uma boa parte daquilo que foi a manifestação do sábado, no qual onde um dos deputados, ou seja, o secretário também, se não me engano, o Facão dizia o seguinte, que a UNITA tem vindo a fazer papel de instrumento, referindo sobre essas acusações da destituição do Presidente da República.
este papel feito dentro do Parlamento Nacional, será que é considerado aquilo que a UNITA como um primeiro ano de defesa da democracia participativa para o desenvolvimento sustentável? Será que é esta democracia, a democracia que a UNITA está a exercer nestes anos, onde é visto as pessoas a comerem no lixo? E por outra, também temos mais uma sobre a situação do subsídio mesmo, dos 22 milhões, no qual também assistimos uma manifestação. E esta manifestação foi praticamente protagonizada por os promotores, como um dos elementos que fazia também parte da vida política, que é a Casa C, que é o LXU. Fez uma manifestação saiu para despletar essa ação de 22 milhões de kwanzas. Caso, já que existe um processo dentro disso, no tribunal, caso esse processo venha a despletar, na realidade, esta ação de 22 milhões de kwanzas, como será a promessa feita da UNITA dos 50%? Muito bem. E por outra, há muitas ações, há muitos projetos que estão sendo feitos realmente, e é de parabenizar a UNITA, com certeza, no sentido de ajudar as pessoas mais miseráveis. O que se fala atualmente é das pessoas mais pobres, e são as pessoas que mais pagam nesta luta dos grupos com maior assento no Parlamento. Sendo assim, o que é que realmente, com estas contas que estão sendo bloqueadas, será que a UNITA terá mesmo o pé para andar daqui em diante para poder resolver essas ações que pretendem ajudar as pessoas mais miseráveis? Se pretende fazer isso, quais são os recursos financeiros que a UNITA pretende levar a cabo para essas pessoas? É mais ou menos isso. Muito obrigado. Muito bem. Vamos responder a essas, porque são muitas, para depois ouvir outras. Relativamente à notificação, que também colocou aqui o distinto jornalista, sabem que a lei de manifestação e reunião não obrigam a obtenção de uma resposta para avançar numa atividade. O que se faz é informar, é comunicar. E a parte comunicada vê-se na obrigação de responder, notificar, para dizer sim, o espaço, ou sugerir um outro espaço, mas nunca impedir uma realização de uma atividade política ou de uma manifestação política. Portanto, nós, partido, através do Secretariado Provincial, comunicamos que temos a intenção de celebrar o dia 3 de agosto no Largo das Escolas, realizando um grande comício, antecedido de uma grande marcha. Informamos as autoridades, como tem sido nosso apanágio, e tivemos, de facto, uma resposta à nossa informação em gesto de notificação para dizer que sim, tinham recebido e que não havia objeções nenhuma para que o ato decorresse. Portanto, esta é a informação. Também eu não veria como é que isso iria acontecer. Os outros fizeram a semana passada, os outros depois não podem fazer no mesmo espaço. Vai ser como? Quer dizer, o tal flagrante seria demasiado, né? Seria demasiado. Agora, pessoas que tentaram perturbar o bom andamento do partido, quanto à questão da fundação, eu acho que não vamos falar mais desse assunto, meu caro, porque o nosso partido tem muitas responsabilidades e nós, enquanto direção do partido, privilegiamos a unidade e a coesão do partido. Pequenas coiçadas que vêm de fora para poderem nos dividir, nós respondemos isso com a máxima latina que diz: Aquila non te capta muscas. Aquila non capta muscas. A águia não se detém a captar moscas. Portanto, os que querem fazer confusão para nos deterem, nós nascemos para coisas maiores. Nascemos para coisas maiores e não responder a essas
só nos distraem do foco. Nosso foco não é responder a esses. A estratégia dos outros é nos verem mesmo a responder essas pequenas coisas. Mas não é este o nosso foco. Portanto, não nos vamos perder aí. Já houve pessoas que quiseram nos atirar contra o presidente fundador, contra o presidente Samakuba. Não é este o nosso foco. Essas pessoas não vão encontrar no nosso seio tempo para responder essas mesquinhas. Não. Nós tivemos um problema entre nós, resolvemos em fóruns próprios. Agora, aqueles que querem levar para a rua, vão ficar a discutir aquilo também na rua. Nós não vamos para ali. Não é a nossa estratégia. Agora, refere-se à obrigação dos deputados em dar parte. Meus irmãos, não é verdade. Aqui não há obrigação. Os outros até fazem questão de reter na fonte as cotas. Nós sabemos isso. Os funcionários que têm cartão, o dinheiro é retido na fonte. Sabemos disso. Tiram 10%, dízimo. Nós não cobramos o dízimo aos deputados. Não. O deputado tem uma comparticipação que dá voluntária e conscientemente enquanto militante, enquanto quadro e enquanto deputado eleito pela UNITA. Não há nenhum pecado, nem legal, nem cívico nisso. Portanto, nossos deputados nunca foram obrigados, como quis dizer o advogado aqui aludido. Portanto, são estas questões de querer meter a tua mão num sítio que não te diz respeito. Devia fazer outras coisas. Isto aqui é a UNITA. E ele bem tem dito que não é membro da UNITA. Então, deixe que a UNITA, com os seus membros, trabalhem, encontrem alternativas para funcionar. Ele passa a advocacia ou ressuscita o partido dele. Vai falar à vontade. Nós também falemos à vontade sobre o nosso partido e sobre os nossos projetos. Agora, querem saber se nós prestamos atenção àquelas coisas? Ouvimos e deixamos que ele fale à vontade. Se calhar faz-lhe bem à saúde. Mas não é o nosso foco. Nós temos o nosso foco. Temos o nosso foco. O que fazer com esses valores é trabalhar. As cotas dos membros é para manterem a dinâmica do partido. É para mobilizar. É para formar os quadros. É para criar patrimônio para o partido. É para organizar o partido para as eleições. É para ali que vão as cotas. É assim em Angola, é assim nas Américas, é assim... Não sei se também há na União Soviética, também há partido, né? É assim em qualquer parte. É assim. É só ler os nossos estatutos, estão ali, estão disponíveis. Vão ver para que serve a cota do membro. É um dever do membro. E também o membro mesmo não se sente bem quando vê que nós estamos a pagar e ele não pagou. Não se sente bem. Não se sente bem. Você é deputado que foi eleito pela lista do partido. Você tem que honrar o teu partido. E tem que honrar o povo que te elegeu. É por isso que eu disse há pouco tempo, quando aparecem pessoas com dificuldades, batem nas nossas portas. Nós não temos como dizer não. Temos que encontrar forma de resolver o problema, porque são os nossos eleitores que vivem problemas que nós conhecemos. Portanto, o dinheiro vai para o trabalho do partido. Não vai para fazer outra coisa. Vai para o trabalho do partido. Agora, questões colocadas pelo dirigente do MPLA. Vocês, caros companheiros, caros compatriotas, aceitem que o regime está nervoso. O regime perante essa situação está nervoso. Está nervoso porque é uma situação que nunca aconteceu. Nunca geriram um caso como este. E eles não podem fazer nada. Não vão prender a Constituição. Se tivessem possibilidade de prender a Constituição, eles prendiam. Punham na cadeia. Não vão prender a Constituição. O que está a funcionar é a Constituição. Que pensaram que é uma coisinha, é um livro qualquer que anda por aí. Não. Aquele é um livro que tem as partes doces, mas também tem as partes amargas quando você não cumpre com o que ela diz. Então estão nervosos. É dali que vêm os insultos, que vêm. Os que nos acompanharam a última sessão na Assembleia, aquilo é aguentar. É aguentar. Levamos muita paulada. Mas sabíamos que não era o objetivo era aprovar a conta geral do Estado. Agora, eles fizeram daquele momento um momento para manifestarem solidariedade
a fidelidade ao líder, isso mesmo mostra que estão nervosos. E eles mostram o seu nervosismo com os atos. E eu enumero 3 momentos que mostram que estavam nervosos e costuma-se dizer, eu aprendi desde pequeno, no momento de crise de nervos, até os mais inteligentes erram. No momento de crise de nervos, até os mais inteligentes borram. O exemplo foi aquele comunicado do Biro Político. Ninguém sabe já o que era aquilo. Uma coisa trabalhada. Não tinha, ninguém sabia o que aquilo queria dizer. Será a resposta? Um problema do parlamento vai parar no Biro Político. Em vez também de entregar ao grupo parlamentar deles e responder, é o Biro Político que responde. Já isso politicamente era o erro. Depois é uma reunião ad hoc. Naquele dia diziam que reuniu o Biro Político, afinal não reuniu. Era ali um grupo de uns senhores que até foram emprestar não sei de onde, lavraram o comunicado. Depois então reuniu o Biro Político. Saiu dali também uma coisa que ninguém consegue entender. Se é resposta à decisão do partido, se é uma emenda ao comunicado, ou então se era... Ninguém sabia. Nervosismo. E depois o outro nervosismo é este da semana passada. Nós sabíamos que o programa que havia dos outros é legítimo, é normal, é para apelar os seus militantes a descerem as bases, fortificar as estruturas de base, com o lema que eles invocaram. Mas foi um comício para nos atacarem. Estavam a atacar o indivíduo que estava ausente. Bom, talvez presentes pelas redes sociais, né? E pela partilha que houve. Portanto, é um momento de nervo e nós temos que ser solidários para com os outros. Estão nervosos, essa onda vai passar. Vai passar. Nós repetimos que estamos perante um exercício de educação à democracia, de educação à leitura e compreensão da Constituição. E isto, para nós, é, de facto, uma assessoria grátis que estamos a fazer aos outros. Então, um dia voltarão e dirão, epa, valeu a pena porque com os outros aprendemos. Aprendemos. Bom, a manifestação sobre os 22 milhões. Pessoas que viram aquilo, não houve gente. Como pensávamos que se calhar isso agora vai dar, houve. Porque as pessoas não querem olhar para coisas que depois não têm sentido, não têm nexo. Iria para onde? Iria nos encontrar nas nossas casas? Estamos a lutar para um dinheiro que não saiu. Primeiro, é para o outro mandato. Segundo, a parte que diz respeito à atualização não saiu e ninguém sabe se vai sair. Estamos a lutar por uma coisa que ninguém sabe se vai sair. E os outros já estão na rua para manifestar e depois vai colocar o processo contra quem? Vai colocar o processo contra a administração do parlamento, contra os deputados, contra o Ministério das Finanças ou contra quem? Ou contra o Banco Nacional, que não atualizou o câmbio. O Ministério das Finanças que não atualizou os salários. Não sei contra quem, mas nós aqui também estamos para ver e crer. Estamos a ver para ver e crer. Se depois der um resultado, pode ser também importante para aquilo que nós chamamos a jurisprudência, né? Chamamos a jurisprudência. As contas bloqueadas não nos impedem de trabalhar. Há um princípio fundante da UNITA de contarmos essencialmente com as nossas próprias forças. É isso que nos levou a lutar nos momentos em que os nossos aliados nos abandonaram. Não é a primeira vez que nós temos bloqueios. Já tivemos bloqueios em momentos mais difíceis, em que os nossos militantes não podiam passear pelo mundo, não podia ir para uma fronteira, era preso, não podia fazer, mas nós conseguimos sobreviver graças aos princípios que nos norteiam. Portanto, esses bloqueios que andam por ali, que vão merecer uma resposta jurídica ou judicial, para termos o entendimento do que realmente está a acontecer,
Mas uma verdade é certa, meus caros companheiros. Nada nos detém. Porque a missão que nós temos de libertar, de facto, este povo é uma missão ingente. É uma missão histórica. E perante uma missão ingente, histórica como esta, que a UNITA tem, leva sobre os seus ombros, de ajudar o angolano sem teto, a se realizar à luz do sol. O angolano com possibilidade a ser solidário para com os mais desfavorecidos. Enfim, a solidariedade nacional, a justiça e o direito às liberdades. Isto é uma missão muito grande que nós temos sobre nós e vamos levá-la a cabo. Uma coisa é certa, e termino. Como é em nome do povo que nós falamos, com seu apoio havemos de contar sempre. E o povo nunca nos vai abandonar, porque sabe que somos um instrumento para as suas lutas políticas e sociais. Bem antes. Desculpe só. Vamos aqui ajudar a gerir o nosso tempo. Dar a oportunidade à única senhora que levantou a mão, porque não temos outras agendas. É isso. Mas isso vai ser injusto, desculpem. Todos nós estamos aqui para fazer. E eu não gostaria de sair daqui sem fazer isso. Está bem, vamos deixar assim. Vamos dar a palavra. Vamos dar a palavra. Sim, sim. Vamos dar a palavra, senhor Mané. Sim, sim. Vou tocar novamente na questão da distribuição, por considerar ser o maior impacto político dos últimos tempos. Tem-se dito que esta intenção é um nada morto e este discurso é baseado no facto de, eventualmente, os deputados do MPLA não votarem a favor. Eu quero perceber da UNITA se isto foi levantado de facto para criar um pacto político, ou se há alguma estratégia, ou se eventualmente há alguma aliança secreta com deputados do MPLA, para que esta intenção de facto avance. Bom, o que os outros dizem sobre o nosso processo, dizem-no porque estamos numa competição política. Isto é assim. Você vai para uma partida de boxe, diz que eu vou derrotar o adversário. O outro diz que também eu vou lhe dar. E o resto vai se aferir no fim, quando tocar o apito final. Então, nós estamos a começar. O processo foi anunciado e, tal como disse, obedece trâmites. Vamos ver. Vamos ver. Nós temos uma estratégia bem clara sobre isso. Não foi uma simples intuição política. É mesmo uma estratégia. E essa estratégia é feita na base dos instrumentos legais que o partido tem. E aqui é mesmo política real. Se está a fazer. É política real. E isto é reconhecido em toda parte. Onde se faz democracia, estamos perante um ato, e não apenas um facto político. É um ato político de facto. E os nossos colegas deputados do MPLA e de outras bancadas, se quiserem agir como patriotas, conhecendo aquilo que é a realidade política e as responsabilidades que cabem sobre o presidente, as omissões praticadas pelo presidente, se agirem como patriotas, o mesmo se diz em relação aos juízes. Se agirem de consciência, sem coação política, nós vamos fazer história. E essa história não é só da UNITA. Mas tem expectativa que isso venha a acontecer? Sim. Nós não partimos para um jogo qualquer. Estamos a lutar. É luta. E é mesmo ir para a luta. Quem sabe o que é luta? É luta. Disputa é disputa. E nós estamos a entrar para essa disputa com consciência, com convicção. E esperemos que o desfecho seja bom e a contento das populações, a contento dos cidadãos. Este é o nosso desejo.
temos consciência de que não é fácil, conhecendo as nossas instituições. Mas como nós estamos a agir na base da legalidade, na base do que a Constituição nos orienta, e os outros sabem que nada é inconstitucional, isto nos encoraja a continuar. Vou começar com a iniciativa do impeachment ou a Constituição. Isso é um processo já é um deadline. Uma carta para entrar na segunda, tem a ver com as que estão feitas por observadores e ativistas que apontam o dedo ao comunidade. Quando questões de interesse fundamental são aquelas que o secretário-geral lançou aí, da fome, do governo contentor, enfim, a UNITA nunca vai ter o limite, e o limite destes observadores é manifestações, que também é condicionado. Nunca vai ao limite. É perguntar se isso corresponde, se não. A outra, eu sempre que ouço narrativas várias de dirigentes da UNITA, confesso que fico mais confuso. Por quê? Eu não sei se é estratégia, mas eu não entendo. A UNITA, o que é que acredita em concreto? Acredita que por meio das leis, por meio da Constituição, consegue fazer a alternância de voto? É um ponto. Por que é que pergunto? Porque também a própria UNITA, nos vários discursos que faz, a própria UNITA diz mesmo que nós estamos no Estado, que na prática é um Estado democrático, é um Estado ditatorial. Então, não consigo perceber como é que alguém que faz a afirmação que está no Estado ditatorial e ao mesmo tempo acredita que consegue por via das leis. E a questionar a deputada Milena, quando avançaram com a proposta sobre a questão dos polícias, de manifestações, e eu perguntei se a deputada acreditava mesmo que o problema das manifestações da vez se era das leis de polícia, se mudasse aquela lei, que haveria manifestações livremente. Justamente a deputada também respondeu que sim, acredita que. E eu fico confuso e queria que o secretário-geral me ajudasse a esclarecer essa confusão. Se acredita mesmo que num país como esse, eu conheço, eu também conheço, se por essa via consegue fazer essa base democrática, ajuda-me só. Muito bem. Processos e datas. Como eu disse, até aqui a UNITA fez um anúncio. Para a altura em que a UNITA fez um anúncio, cabe à gestão interna do partido definir em que período quer que isso tenha que entrar para a Assembleia, ou seja, para a mesa da Assembleia. Depois do anúncio, não há nenhuma obrigação legal à UNITA. Portanto, a UNITA pode remeter isso na próxima semana, pode remeter dentro de 2 semanas, em um mês. Aqui, a UNITA vai escolher o melhor momento de meter o documento. Agora, quando o documento estiver na mesa da presidente, ali já não depende da UNITA, ali dependem dos procedimentos legais, dos procedimentos do regimento interno da Assembleia. Portanto, ali depois socorrer na base dos timers estabelecidos. Portanto, isto é quanto tenho a dizer sobre as datas. Até aqui foi um anúncio e a gestão do momento depende do partido. Agora, quem diz que a UNITA não faz manifestações até ao limite? Nós já tivemos várias manifestações. Até aqui as manifestações
mais fortes que o país conheceu, fortes que o país conheceu, ou seja, mais concorridas que o país conheceu, nunca estava presente. Ou como protagonista, ou como participante. Como participante. Mas também, caro Zé, Manuel José, não troquei, não? A UNITA tem responsabilidades históricas, muitas delas não muito fáceis de gerir. E uma delas é o facto de termos sido o partido corajoso que conseguiu enfrentar o regime de armas na mão. Saibam que isto é histórico, mas é uma responsabilidade que há de nos acompanhar por muito tempo. Os frutos estão aí. Conseguimos derrubar o regime